Livro de Crônicas. O livro de Crônicas é dividido em 2 volumes, uma Crônicas e 2 Crônicas. Ambos abordam a história do povo de Israel, com ênfase nas figuras de Davi e Salomão, seus reinados, e a construção do Templo de Jerusalém. O livro de Crônicas, muitas vezes visto como uma repetição de algumas histórias que aparecem em Samuel e Reis, traz uma perspectiva diferente, focada mais na adoração a Deus e na importância do culto no templo. Uma Crônicas. O livro começa com uma longa genealogia que detalha as linhagens dos patriarcas, desde Adão até os descendentes de Davi. A genealogia serve para lembrar ao povo de Israel suas raízes e o plano de Deus ao longo da história. O foco inicial de uma Crônicas é em Davi, que se torna o rei de Israel após a morte de Saul, o primeiro rei de Israel. Davi é apresentado como um grande líder e guerreiro, mas o livro enfatiza sua devoção a Deus e o desejo de estabelecer um lugar de adoração para o Senhor. Um dos grandes marcos do reinado de Davi é a unificação das tribos de Israel e a conquista de Jerusalém, a cidade que ele estabelece como a capital do reino. Davi também planeja a construção de um templo, embora ele não consiga realizá-lo, deixando essa tarefa para seu filho Salomão. A segunda parte de uma Crônicas fala das vitórias militares de Davi, bem como de sua organização religiosa. Ele organiza os levitas e sacerdotes para o culto a Deus e a adoração no tabernáculo, o local de adoração móvel antes da construção do templo. O livro de uma Crônicas termina com a preparação de Davi para a construção do templo, passando essa missão para Salomão e fornecendo recursos para a obra. 2 Crônicas. O foco de 2 Crônicas é a história do reinado de Salomão e dos reis de Judá, com menos ênfase nos reis de Israel, que foram mais frequentemente infiéis a Deus. O livro começa com a ascensão de Salomão ao trono, após a morte de Davi. Salomão é descrito como um homem sábio, escolhido por Deus para construir o Templo de Jerusalém. A construção do templo é uma das maiores realizações de Salomão. O templo é descrito em detalhes, com ênfase na sua grandeza, beleza e importância espiritual. Salomão consagra o templo a Deus, e uma oração de dedicação é registrada. Deus responde à oração, prometendo estar presente no templo e afirmar a fidelidade de Israel a ele, se os reis e o povo forem obedientes. Após a construção do templo, o livro se concentra nas ações de Salomão, suas riquezas, sabedoria e a relação diplomática com outras nações. Durante o reinado de Salomão, Israel vive uma época de grande prosperidade, mas essa paz e prosperidade são quebradas com a morte de Salomão. Após a morte de Salomão, o livro de 2 Crônicas segue a história dos reis de Judá. Alguns reis são fiéis a Deus, como Josias e Ezequias, e promovem reformas religiosas. Outros, no entanto, se afastam de Deus, levando o povo ao pecado e à idolatria, o que traz consequências devastadoras, como a destruição de Jerusalém e o exílio para a Babilônia. O livro termina com a queda de Jerusalém e o exílio dos judeus, mas também oferece uma palavra de esperança. O rei Ciro da Pérsia permite que os judeus retornem a Jerusalém para reconstruir o templo. Esse retorno é visto como uma restauração da adoração a Deus e uma nova oportunidade para o povo de Israel ser fiel ao Senhor. Conclusão. O livro de Crônicas serve como um lembrete da importância da adoração a Deus e da fidelidade ao seu plano. Embora os reis de Israel e Judá muitas vezes falhassem, o livro destaca os momentos de renovação espiritual e as promessas de restauração de Deus para seu povo. Crônicas não apenas narra a história, mas também ensina sobre a fidelidade, o arrependimento e a importância do templo e do culto na vida de Israel.